O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 pessoas. Jesus tomou os pães, deu graças e os distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, sexta-feira, sempre porque nós temos a exposição do Santíssimo, dia de uma homilia mais curta, então vamos nos ater aqui ao essencial. A liturgia da palavra de hoje nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito de 2 posturas possíveis, nem sempre desejáveis, mas de 2 posturas possíveis no seguimento de Cristo. Isto é, nem sempre desejável uma delas, ou melhor, nunca desejável. Um tipo de postura nunca desejável. Na primeira leitura de hoje, nós vemos esta atitude dos apóstolos, diz aqui no versículo 41, que os apóstolos saíram do conselho muito contentes por quê? Porque receberam muitas graças. Muito contentes por quê? Porque foram livres de todos os males e preservados de todas as dores. Saíram muito contentes por quê? Porque foram preservados da cruz, do sofrimento? Não. Eles saíram muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias, por causa do nome de Cristo. Então nós vemos aqui um tipo de discípulo de Cristo que é movido por um amor gratuito, isto é, amo porque amo, amo para amar, amo a Deus, e por amor a nosso Senhor, e o amor de Deus é a minha única recompensa. Então, esse discípulo tem um amor gratuito, um amor generoso, um amor abundante, que o faz se sentir feliz
por toda a vontade de Deus, seja uma vontade gozosa, seja uma vontade dolorosa, seja quando Deus nos livra de uma dor, seja quando Deus permite uma dor, seja quando Deus nos envia uma dor. Às vezes Deus nos livra, às vezes Deus permite, e às vezes Deus manda. E o discípulo de Cristo está sempre feliz, por quê? Porque ele sabe que a sua única recompensa é Deus, é estar na amizade com Deus, é viver na obediência a Deus, é estar debaixo da lei de Deus. Esta é uma maneira, é a maneira desejável, é a maneira que nos conduz à santidade, quando nós seguimos nosso Senhor por Ele mesmo. Mas existe um outro tipo, uma outra maneira de seguir Jesus, e que não é nada perfeito, é aquele segmento cheio de segundas intenções. Diz aqui no versículo 2 do evangelho de hoje, que uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Então ele opera sinais, ele faz milagres, ele cura, ele salva, sempre uma compreensão de cura e salvação imanentes aqui da terra. Então ele cura as doenças do corpo, ele me salva dos problemas na minha vida aqui na terra. Então ele cura, ele salva, ele me ajuda a pagar as dívidas, ele me livra dos problemas aqui da terra. Então você faz novenas, então você vai à missa, então você faz propósitos, mas percebe que é um amor muito interesseiro. Imagine aqui, se você, rapaz, namora uma moça, e você sabe que ela namora você apenas porque você tem um bom emprego, você tem boas condições financeiras, e ela sabe que não vai passar dificuldade com você. Ou o contrário, você, moça, namora um rapaz, estão pensando já em se casar, e ele está de olho nos bens que você possui. Ele não ama você, ele quer os benefícios que você vai proporcionar, os benefícios materiais que você vai proporcionar. Então percebe que isso não é amor, não merece o nome de amor, mas usemos, percebe que isso é um amor interesseiro. Ele não ama você, mas ele quer o benefício próprio que ele vai alcançar com a proximidade de você. Pois bem, assim estava acontecendo também com muitos que seguiam Jesus. Eles seguiam, uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. E mais abaixo, no versículo 14, Jesus então era seguido porque curava os doentes. Agora Jesus, ele multiplica os pães, e vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: esse é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Porque queriam fazê-lo rei, porque ele tinha multiplicado os pães, porque ele tinha dado de comer, porque ele nos ofereceu algo. E meus irmãos, nós precisamos purificar o nosso coração. E isso é um trabalho cotidiano, um trabalho espiritual que deve ser realizado a cada dia, porque constantemente nós tendemos, existe em nós a tentação de procurar Jesus
por aquilo que Ele vai me conceder. Então requer uma purificação que só o Espírito Santo pode realizar, uma purificação das nossas intenções para seguir Jesus por Ele mesmo, para que nós possamos rezar como o salmista, lá no Salmo 72, versículo 25, se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Isto é, quando você sabe que Deus é a sua única riqueza, tudo o mais é relativo. Quer eu tenha saúde, quer eu não tenha saúde, mas se eu tiver Deus, eu tenho o que verdadeiramente importa. Quer eu tenha paz neste mundo, quer eu só tenha tribulações, mas se eu tiver Deus, eu terei aquela paz profunda que sobrepuja toda a tribulação que neste mundo eu possa experimentar, e esta é a minha recompensa. Quer eu alcance os meus sonhos, sonhos bons, tá? Quer eu alcance os meus sonhos aqui na terra, quer nenhum deles se realize, mas se eu estiver com Deus, eu estarei com aquele que verdadeiramente importa. Não é assim que diz Santa Teresa? E a gente sabe de cor, mas isso que está no nosso intelecto tem que passar para o nosso coração, tem que tomar conta de todo o nosso viver e tem que mover as nossas ações e até os nossos afetos. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Então você reza e repete 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, até que isso se torne uma realidade espiritual, até que isso se torne uma realidade existencial, que move a sua existência. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Então isso traz contentamento, isso traz alegria, quando você compreende que eu vou buscar Deus, eu quero crer em Deus, por Deus mesmo, Ele é a minha única recompensa. Se Ele quiser me conceder graças, eu as recebo. Se Ele quiser me conceder graças neste mundo, eu as receberei com alegria. Se Ele não enviá-las a mim, se Ele não as enviar a mim, eu aceitarei a sua vontade, mas Ele é a minha única recompensa. Se vos possuo, nada mais me é importante neste mundo. Isto é, tudo ficou em segundo plano. É verdade, meus santos, é verdade que o salmo de hoje é o salmo que apresenta, é o capítulo 6, em que Jesus vai instituir a Eucaristia, em que Jesus se apresenta como pastor, diz aqui no versículo 10, que Jesus manda-os sentar e diz: havia muita relva naquele lugar. Ok, então Ele é o meu pastor, e como diz o Salmo 22, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas se Ele quiser, se Ele permitir que me falte, Ele continuará sendo o meu pastor. É interessante aqui no versículo 5, que diz assim, que Jesus pergunta, levantando os olhos, Jesus viu aquela grande multidão, e Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Ele sabia muito bem, ele sabia que não existia pão para todo mundo, ele sabia que ele ia multiplicar os pães, mas ele quis despertar esta consciência de necessidade. Então nós podemos imaginar que alguma aflição brotou do coração de Filipe, mas era necessária para que a fé e a confiança em nosso Senhor despontasse com mais força ainda. E diz aqui a palavra, ele disse isso para pô-lo à prova,
pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Mas ele perguntou: e agora? O que é que vamos fazer? Nós não temos pão para tanta gente. Percebe? Assim Deus age também na nossa vida. Isto é, Ele permite, às vezes até faz suscitar alguma inquietação, mas para que nós aprendamos a nele esperar, a nele confiar, a nele colocar toda a nossa confiança, a crescer na fé. Então, meus irmãos, aprender a seguir Jesus por Ele mesmo. E se Ele quer que eu o siga no sofrimento eu seguirei. Diga isso. Eu te seguirei, Senhor, mesmo pelos caminhos tortuosos. Mas que a tua graça não me falte, Senhor. Eu te seguirei, Senhor, mesmo pelo vale escuro. Eu te seguirei, Senhor, mesmo pelo vale de lágrimas, mas que tu estejas sempre do meu lado. Santa Rosa de Lima, uma vez pedindo a nosso Senhor que lhe enviasse os sofrimentos para que ela se unisse à paixão de Cristo, ela que, assim como os discípulos da primeira leitura, ela se alegrava por ter sido eleita, escolhida, por sofrer injúrias, por sofrer por causa de Cristo. Ela pedia, mas dizia: Senhor, desde que eles não me afastem de ti, desde que os meus sofrimentos, desde que as minhas tribulações não me afastem de ti, mas se os meus sofrimentos vão me unir ainda mais a ti, tu és a minha única recompensa. Eu te seguirei, Senhor, mesmo no sofrimento, na dor, nas dificuldades, desde que tu sempre estejas do meu lado. Se nós, meus irmãos, aprendermos a rezar assim, não tenhamos dúvidas que diremos por fim, como São Paulo: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os sofrimentos e as tribulações, nada me separará do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.